Como que vai ser a entrada? Oi, gente, cheguei. Cheguei para mais uma história. E aí é uma coisa que eu faço, mas é muito íntimo. Eu não consigo ser espontânea assim. Que legal que você tá aqui no nosso comecinho. Bem-vindos ao Arrivo Pode. Porque aqui pode. Eu pode. Bem-vindos ao Arrivo Pode. Eu sou Jefferson. E eu sou a Gabi. Hoje a gente estreia o nosso primeiro episódio do Arrivo Pode Oi, Tuti, mas fica aí. para a gravação. A maior dificuldade é não ter filtro tendo filtro. A maior dificuldade é não falar palavrão. O natural nos impede de ter o livre-arbítrio. Não, falar mal dos outros é óbvio que a gente Seu pode. nome da A pessoa. gente inventa o nome. Eu acho que a gente, na verdade, só vai dar material pro André, o nosso psicanalista, que a gente compartilha. Ele não é psicanalista, ele é terapeuta. O André, desculpa. terapeuta. Eu espero que ele assista. É Pode claro que ele explicar vai muito. ser. Explicaria muito. E no primeiro ele já vai dizer, gente, olha, eu tô Melhor vocês pararem. O conselho, com a terapia. o conselho jurídico, melhor vocês pararem. Hoje é nosso primeiro dia gravando, esse é o nosso episódio piloto. Na verdade, a gente tá imigrando um canal que era da Bia, né? É verdade, a Porque Bia. em 2019 a gente criou o YouTube para nossa avó. Eu, na verdade, minha irmã não estava aqui ainda. Uhum. E a gente criou o YouTube para nossa avó porque, primeiro, que ela é uma pessoa que deve ser filmada. Uma verdadeira É uma artista. verdadeira artista e muito natural. E eu acho que veio nessa necessidade também de ela querer documentar muita coisa que ela estava vivendo, que era tudo de muito novo, assim, né? Isso foi uma experiência muito legal para ela. Sim. Eu deixei só um vídeo salvo, que é o vídeo quando ela conheceu a casa dos avós que nasceram na Itália, que a gente foi visitar e deixei só aquele vídeo. Os outros vídeos eu arquivei. Quem sabe um dia ela grava um com a gente, né? Sim, poderíamos. Eu não sei se ela vai assistir, né? Ah, vai. Tá no YouTube? Ah, A gente pode colocar uma vai estar legenda assim, fake o algoritmo, o algoritmo, o algoritmo. O algoritmo. algoritmo já não vai, não entrega a gente para ela. O estouro do Baby Reborn, eu Sim. realmente não entendi se aquilo era uma estratégia de marketing para alguma empresa que estava fazendo alguma coisa, ou se realmente as notícias de pessoas que iam levar os bebês reborns no hospital e teve um encontro no Ibirapuera de bebê reborns. Não, mas encontro sempre teve. Hoje, pessoal, Eu estamos aqui estudei com uma vovó reborn. Para quem não sabe, a minha irmã, ela teve ou tem, não sei se ainda existem os filhos, netos. Não sei. Tem a Laura, ela é uma criança ainda, ela não cresceu. Continua dependente de mim. Ela é uma boneca cara, isso, né? E aí a gente ganhou num sorteio. Você comprava uma rifa, era uma menina da faculdade que estava fazendo, ela é muito boa nisso, inclusive o contato dela. Mas ela é boa quem fazer rifa? Sim, ela queria juntar uma grana para dezembro, fez uma rifa e a rifa era a bonequinha, a Bebê Reborn. Comprou a rifa dessa menina. Comprei a rifa dessa menina, uma pra Júlia e uma pra Manuela, são minhas filhas. No primeiro dia eu já entrego tudo. E aí elas foram sorteadas nas vésperas do Natal, assim, e ganharam essa boneca. Inclusive, elas vieram pra cá com essa boneca. Mas não pagaram passagem as bebês reborn. Mas o aeroporto inteiro parava, porque, claro, eram duas crianças, né, carregando uma outra bebezinha, realmente parece. Às vezes eu ainda esqueci que era uma boneca, obviamente, né. Arrastavam no E chão. aí arrastava, as pessoas olhavam e paravam, tiravam foto e tudo, a boneca uma celebridade. E hoje eu trouxe ela. Isso não Trazido. trazido. Poxa. Queria falar que eu já comecei apanhando. Acabei de levar a primeira, isso é bom, tá tudo documentado. Documentado. E aí essa boneca tá lá em casa, então esse final de semana a gente fez um churrasco na minha casa que tinham esse final de semana que tinha uns amigos e pra eles na região que a gente mora, são pessoas que a gente não mora numa capital, né, então não é que tem acesso, assim, rápido. Na roça, pode falar. Tudo. E as pessoas vêm visitar a gente, morando na roça. Eu Impressionante. dei uns 12 horas de voo, mais 4 horas de trem, e eles vêm tudo, vem abrindo picada por aí na montanha. Às vezes vê alguém descendo uma montanha e você fala, nossa, será que é um parente meu? É muito longe, a gente mora realmente muito longe, enfim. E essas pessoas não têm contato e eles têm uma filhinha de uns 5 anos e a criança
Era tudo com aquela, trocou fralda daquela boneca, E eu passei por essa criança esses dias no carro, é essa mesma assustador. criança. Não, não, não a Ah não, Reborn, a de verdade. não a Reborn. A Chiara, né, que tá falando da Chiara. Sim, a Chiara. Ai, não podemos falar o nome, é Clara. A Ele Clara, passou pela Clara. passei por que você não pode falar nome? Eles não vão ver mesmo, né. Mas mesmo se vê, Chiara maravilhosa, uma criança, Sim, filha da minha maravilhosa. irmã, e eu estava no carro saindo da farmácia, de repente viro assim, tá a Chiara no muro. "Oiê!" Pensei assim, bonitinha. Ela é muito fofa, Ela não né. tem Reborn? Não, E tu só tem a Lara, Laura. a Laura. Sim, eu só sou vó da Laura. Tá bom, né, que essa boneca é uma bica. Na minha época, eu Deve lembro. dar um custo, deve ter bastante gasto com ela. Gente, não, eu preciso falar que a boneca vem com uma pulseira da maternidade, vem com o peso da boneca é realmente de um bebê recém-nascido. O cabelo da boneca É de um recém-nascido. Não. mas parece cabelo de verdade, eu espero que não seja. Nossa, não, eu vi encontros e eu vi que as pessoas estão óbvio, né, quando tudo isso vira uma coisa viral, começa a criar canais e, contas de bebê reborn, e aí eu vejo pessoas brincando de esconder com o bebê reborn na casa. O psicológico Eu faço então, encontrar. fácil encontrar porque tu mesmo escondeu. Mas eu fiquei pensando, o quanto errado estava isso e se estava errado isso. Porque, qual que é o ponto da comédia sobre ter um bebê reborn? Quem não tem, Não, eu acho que o obviamente, ponto não é uma comédia, né, obviamente que o Brasil virou um meme. transformou numa comédia, o que é tudo que é triste, infelizmente é da Tu nossa acha cultura. triste? Eu acho triste tu acreditar que elas acreditam que é uma bebê mesmo. Não, elas compraram, ela pode Não, quem mas pode elas acreditar? Júnior, ele levou ela levou para o hospital, ou seja, ela acredita que Mas um caso isolado de milhões de bebê reborns que existem. não, existem, não posso falar com propriedade, nosso terapeuta que vai nos assistir, depois me dá um feedback. Existe sim esse distúrbio que pessoas acham que a boneca é Para, ai não, tu não sabia. não sei. Sim, ela Isso vem de uma deriva daquelas pessoas que caminhavam com um cachorro no carrinho? ainda tem essas pessoas Ou aqui, é ainda outra espécie? já normalizaram esse, já tá tudo certo. Não, esse eu acho que até tem alguns casos que seria o caso, por exemplo, o Calvin poderia ter andado num carrinho. Você vai viajar um dia muito quente, assim, eu concordo em colocar o cachorro claro, né, um cachorro pequeno, não vai colocar um Doberman num Por quê? carrinho. Um Doberman. Ah, pode ter carrinho Gente, mas o que que é um carrinho? Uma van? uma van, um É um Sprinter. bobão. Não, mas eu acho que tem, eu acho que não é um problema do tamanho. Não, um cachorro grande não tem como tu colocar num carrinho pequeno, né. Bom, Não, óbvio, o carrinho pequeno que fica as patas do cachorro pra fora, é, mas é interessante o cachorro, por exemplo, passear com um carrinho se o cachorro tem alguma anomalia física, sim, isso eu ou concordo. Até deficiência por ele, física. assim, né, pra não Sim. ficar sozinho em casa, Sabe que depende do eu acho que é melhor, né. ficar Estressar sozinho em aham. casa. O Claro, cachorro que tá acostumado, é melhor ficar sozinho em casa do que estressar um cachorro na rua. Vai claro. levar um cachorro a 25 de março? Não, né, gente, nem vá pra 25 de março. Não, vá sim, muito bom, é o suco do Brasil. Eu acho legal. Tu Eu gosta? fui muito, Não, mas eu eu fui fui, assim, dias também. muito específicos, não perto de Páscoa, não perto de Natal, não perto de Já fui, mas nada. não é uma coisa que tu gosta, né? É, mas tem muita coisa que tem lá que não tem em lugar nenhum e quando eu morava lá, eu gostava. Ah, Não assim ao ponto de ir todo sábado que nem pastel de feira, mas assim, eu gostava de ir na 25 quando eu queria ir. Não quando, assim, obrigações de ir um porque aniversário de uma criança. fulano pediu, Ah, ciclano sim. pediu, tô indo pra Florianópolis, traz o carro cheio de não sei o quê. De capim santo, Era capim macumba, eu acho que capim macumba. encomendaram. Depois você vai Me colocar em uma incomodaram, me encomendaram, quer dizer, lá do bairro. encomendaram. Não era Não, ruim. sim. Não, eu gostava até um certo ponto. O material escolar é péssimo de meu Deus do céu, é porque acabou dezembro, já começa o material escolar. Ah, tá, a época Então de aí comprar a época de material escolar, aí acabou a época de material escolar, tem a ter Páscoa. carnaval? Ah, tem o carnaval, Ah, é que a gente exato, não que tá é um no misto meio ali, de mas quem material trabalha, escolar e quem tá carnaval. fazendo, organizando para o carnaval, a 25 de março, assim como o Mercado Madureira no Rio, acho que são os lugares É. melhores para comprar.
É, e como a gente morou em São Paulo há alguns anos e a nossa família não era de São Paulo, todo mundo que chegava em São Paulo queria fazer o O turismo Tour 25 de março, 25 de março, que é um caos, né. que é o caos, porque tu vai é como aqui ir para os lugares que são Veneza. Sim, Você vai a primeira Veneza. vez, ok, a segunda é, a terceira você já fala: "Meu Deus do céu, vou te ensinar a pegar um trem". É, eu acho que bom, pra quem não sabe, a gente mora na Itália, eu já há 6 anos e algum tempo, alguns meses. Eu vou fazer 3 em agosto. É. E Veneza, Firenze, Roma, são cidades muito bonitas, óbvio, mas também são cidades com problemas de turismo muito grande, de você não conseguir caminhar, de você ver uma atração, por exemplo, a Fontana de Trevi, você vê no Instagram uma coisa, e ó, você chega lá com no Totalmente período que diferente. tem um monte de gente, é um caos, totalmente caos. E acho que não aproveita também, aí também perde um pouco daquela coisa: "Pô, gastei meu dinheiro pra Pra não não ter ficar a experiência", confortável, né. né, eu acho que a questão não é nem que não é confortável. Tu consegue ir pra Veneza de barco ali, com a Sim, gôndola, um privado, é uma questão também financeira, né. sim, de prioridade. É, aí mas tu não consegue ir pra Fontana de um outro método, tu tem que ir lá, Tem que ir a daquele pé, jeito, passar por tudo. sim. Eu acho que o desembarque mais próximo de carro ali, se for de táxi, por exemplo, ainda assim são 500 metros. De rua estreita, né, de 500 metros de labirinto até chegar à Fontana. É, de estrada de Então, paralelepípedo, comparando talvez a 25 de março com a Fontana de Trevi, tá ali, tá pau a pau. tá pau a pau. E a gente foi assim da bebê para o 25. Sim, mas o Bebê Reborn não é do Brasil, né? Eu acho que ele é dos Estados Unidos. Eu lembro que a Ai, gente tem uma prima, deve ser dos Estados Unidos, com certeza dos a Estados gente Unidos. tem uma prima que ela tem 20 anos, então quando ela tinha uns 10 já existia o bebê reborn. Eu lembro que ela comprava na Mercado Livre? Livre. Eu lembro que uma vez ela comprou e não veio o boneco dela e estava como entregue. E ela reclamou, e aí veio outra auxiliar. Chegou 2 Ela tinha gêmeos. gêmeos. E aí, logo em seguida, a Júlia e a Manuela nasceram e viram, né, nem sei onde anda essa boneca, Mas o Sofia. que eu Isso, percebi é o momento de vender a boneca. Sofia vende a boneca. O que eu percebi é que a faixa etária não é a mesma das pessoas que estão nessa onda de agora. Não, são mulheres adultas, né, com Aham. um histórico de Maternidade diz. eu não sei, a gente deveria ter pesquisado, né, isso, Eu acho que eu deve ter achei um interessante, assim. dispositivo. É, eu acho que isso não é pra mim, não é o meu A tua área diz. é, Tu não é és uma mãe de 2 não, eu reborn, de uma sei, mas bebê eu vou reborn, tu é a parte mais dentro dessa história que tu não sou Não, eu, né. mas eu que eu digo assim, não consigo entender se são mulheres que quiseram ter Ah, filhos, sabe, alguma coisa mais profunda, assim, diz psicológica. porque daí eu vou ser cancelada agora por Não é de ser cancelado. Milhões que assistem a gente, 3 pessoas. milhões que tem bebê reborn, 3, Ah, 3, tá. 3. Não, mas eu acredito que não ser bom, não dá pra generalizar, mas faz sentido uma pessoa que não queira ter um filho e se apega na ideia de, entre aspas, "brincar" com a realidade de ter aquela criança em casa. Isso me levou para uma memória de uma amiga minha, que ela tinha uma avó que ela tinha brinquedo em casa. Aham. E essa amiga minha conta que eles deram em 7 netos e tinha aquela coisa de churrasco de família, festa de família em casa, né. E no domingo, quando iam todos pra avó, ela colocava tudo no chão, aqueles Hã, brinquedos todos, as crianças brincavam hã. e às vezes as crianças choravam, porque queriam levar o brinquedo embora, porque não tinha nenhuma Aham. criança naquela casa, aqueles brinquedos eram da avó dessa nossa amiga. Ah, ela brincava com os brinquedos. E aí depois ela guardava todos os brinquedos, não sei se tu já ouviu essa Eu já história. ouvi essa história, eu acho Eu que sempre talvez eu tem essa tenha ido na amiga casa dessa tua reclamando. amiga, com o mesmo sobrenome que o meu. E essa tua amiga, que também é minha amiga, muito amiga nossa, a avó guardava esse brinquedo. E eu lembro de ouvir a vida inteira que a minha amiga contava, que essa avó dela não teve uma infância, porque a avó dela
com 9 anos, parece que tinha que cuidar da casa, cozinhar, então ela não teve brinquedos. E aí essa avó dizia que era de um amiguinho dela, criança, acha tudo errado, assim, ó. Mas eu acho que pessoas que não fizeram terapia, né. Ah, não, com certeza, né. Por isso que Nunca, essa minha né. amiga faz terapia. Uhum. Uhum. Cheers. Mas ela tinha essa mania essa tua amiga, De contar. ela tinha essa mania de comprar presente e deixar na casa, né. Sempre tinha presentes embrulhados, eu fiquei pensando assim. Sim, sempre tinha presentes na casa dessa minha amiga, vó da minha amiga, Vó da tua amiga. e fechado, assim. Inclusive, essa avó da minha amiga ainda é viva e ela ainda tem presentes fechados. Então, o que acontece? É aniversário de uma nora. Ela vai lá e dá aquele presente que ela sabe que é para um adulto, né? Não para uma criança, ela não tem mais brinquedo. Quer dizer, ela tem pouco brinquedo, que eu tô sabendo. A tua amiga te A contou. minha amiga me contou. Oh, A minha amiga me contou quando ela estava no Brasil, na em julho do ano na passado. reabilitação psicológica. E ela dá esses presentes que ela guarda, e eles até passam da validade, por exemplo, sabonete, Aham. tipo da Boticário, Tem validade, né, também. tem validade, né, e aí a pessoa já recebe aquele sabonete com ranço, né, porque já saiu o cheiro, já tá ali há 10 anos Ah, vencido numa sim. caixa. Não, assim, tu posta qualquer coisa, mas tu vai falar mal de alguém. A gente não tá falando mal de ninguém. Não, a minha amiga. As pessoas também têm que parar de ser sensível a esse ponto, porque não nada aqui é mentira. Quer dizer, a tua amiga me contou. Mas não é Pela forma que mentira. ela contava, parecia verdade, né. Eu acho que isso é uma Não, coisa não que é mentira, acontecia, são coisas da entendeu? vida, né. É sobre isso. As pessoas tentando se relacionar, entregando o que elas têm de melhor, É, né. por isso que algumas adotam bebê reborn. Mas é encontro de verdade, assim, com as crianças no carrinho, e eu fiquei assustado. Sim, essa minha amiga que fez a colega, né, que fez essa bebê, a Laura, para as minhas filhas, ela fazia isso, ela ia em feira e montava o stand dela, para promover o produto dela, ela era muito esperta. Mas ela criava os bebês. Do zero, ela comprava tudo e criava do zero. Que é criar um bebê A reborn? cabeça no forno tem uma temperatura O X. quê? Aham, tem o material, tem Não tudo, entendi por que tem que colocar a cabeça no forno. porque é uma cabeça de plástico, né, e aí tem Aham. que modelar. Mentira. É verdade, é É verdade. assustador tu colocar a cabeça de um boneco realista no forno. Não, não é realista, ela vai transformar a boneca em realista, essa minha amiga fazia assim. Ah, não, mas espera aí, bebê reborn não é uma marca? Não, é um estilo de boneca, Ah. tipo. Não, eu pensava que era uma marca de bebê que tu Não, são comprava. caseiras, são feitas em casa, manuais, aquilo. Ui! Eu lembro que essa minha amiga tinha um filho na época que ele devia ter uns 8 anos, assim, e ela volta e meia, a gente fazia faculdade online e eu via o filho dela no fundo, assim, comendo, tal, e as bonecas ali, a cabeça, a perna. Credo, que Uhum. estranho, tipo um Frankenstein. É uma Não, eu reprodução de imaginava que boneca, fosse uma né. marca que tu comprasse uma boneca e tu estilizava a boneca, enfim, eu vi bonecas asiáticas, Não, tem bonecas pessoas que levam foto de como a tua filha era bebê pra fazer igual. uh, É um negócio. Assim, é uma boneca caríssima, eu lembro que era coisa de 2, 3 mil reais, assim. meu Ela Deus. parcelava em. Claro, porque ela fez todo o trabalho manual. Claro, vinha tudo e parece que o cabelo era uma coisa que vinha daqui da Europa, algo Será que assim. é cabelo de verdade? Não pode ser, gente. Não, não Porque era, cabelo de verdade é era caríssimo. era um material que imitava um cabelo de verdade, mas devia ter trazido, né, mas o Não. é uma penugem, assim, né, então. Não, eu lembro, eu acho que E eu peguei ela você tem todo um cuidado, assim, que tu tem que lavar o cabelo e ela senta e explica. E um dia, as crianças eram muito pequenas e pegaram pelo cabeça, assim, aí a cabeça saiu, elas credo, sim. ficaram apavoradas.
Não, eu não imaginava que fosse, eu imaginava que fosse realmente uma coisa que tu comprasse, de uma loja. Não, Porque tinha aquelas American não não, sei o que não. lá, Ai, aquelas que é são o hospital. Sim, lindas. mas também é o mesmo esquema, né, de bonecas Não tão realistas. realista. Qual que tu tá falando? Aquela que tem o cavalo? É, uma que chama American Doll, American não sei o que lá, Não, eu que é acho. óbvio os Estados Unidos também, mas são bonecos hiper, hiper, hiper realistas. Não, eu acho que isso é mais ou menos isso é uma coisa muito americana, né, e o Brasil tende a imitar muito Total, o total, América, assim, né. total. No consumo muito, né, o No consumo é consumo, a forma de consumir muito também, né. diferente do que a gente vê eles aqui. A gente vê, casa de amigos com brinquedos de infância, e os brinquedos que são vendidos hoje ainda são muito do nosso período dos anos É 90, uma né. coisa meio não sei como é, né, mas em outros países, mas aqui é uma cultura muito retrô, né. Muito manual, assim, muito É, brinquedo que ainda madeira, é, aquele de montar o de cubinho. puzzle, assim, de desvendar segredos e montar coisas, e isso é É, muito comum aqui. tem famílias que já se adaptaram à cultura meio americana, Sim, mas são poucas. mas são pouquíssimas, exatamente. Eu acho que eles Pelo têm menos na nossa região, né. mas o Brasil é muito, muito ligado à americanização dessas coisas. Uhum, Consumo, né, acho que porque a gente acaba primeiro que a gente é muito mais próximo, e a gente compra, acho que muita cultura deles, uhum. no sentido de até questão de turística, Música, música, culinária não, porque eu acho que bom, não sei, fast food é uma coisa que no Brasil vai bem forte. sim, não é igual, mas vai, Ah, assim. ah. Até a alimentação, assim. Uhum. Tipo, é mais caro tu comer saudável no Brasil, tu manter Sim. do que tu comer um fast food. Então, se tu vai comer num restaurante que tem comida saudável, é mais caro do que tu comer num McDonald's. É, eu acho que isso é uma grande aqui eu acho caro também. Aqui o McDonald's é Acho caro. que fast food aqui eu acho bem caro. Acho que é uma coisa de deve ter uma carga tributária para não incentivar, né, o consumo desfrenado, né, desgovernado de consumo de comida de fast food. Não, e sem contar que a receita do McDonald's aqui é diferente, né, Sim, dos eu outros vi que o países. pão eles tiveram que se adaptar, quantidade de açúcar no pão, produtos muito saturados, assim, de gordura, de óleos, né, aqui o óleo já tem que ser de girassol ou de milho, muito raro eles usarem óleo de soja, o consumo de soja é baixíssimo, até porque o maior produtor de soja não está perto da gente, é o Brasil. Uhum. Então acho que Mas engraçado, né, aqui é o único Mac da região dos países aqui da União Europeia que eu já fui, que não tem aquela tortinha de maçã. é verdade. De dos lugares que eu fui, adoro, né, então eu Tu sempre come, né, sempre como. nesses países que tu visita. Sempre nos lugares que eu vou. É, o único lugar que eu É a vejo que eu única não coisa que eu é gosto o do pinto do quê? do McDonald's, é isso e o nuggets. É muito bom, nuggets. Eu gosto, não vou mentir, mas a tortinha é muito boa. Tortinha é muito boa. Não faz sentido não ter, né. É, eu fiquei pensando que quão tóxica é ao ponto de vocês vetarem a tortinha. Não queira saber. Mas eu acho também a questão deles quererem ter as sobremesas deles, mas eu fiquei pensando no gelato do sorvete do McDonald's não é o gelato italiano. Macaron Macaron não é italiano, é é francês. francês, donuts. Tem a ciambella, então. Mas não é igual, o Não, deles é bem colorido, assim, do com McDonald's já é pra glacê, aham. colorido, né, tudo. É. Qual tu acha que vai ser o teu maior desafio no Arrivo Pod? Não dormir. Eu não sei, ultimamente eu tenho um sono muito estranho. Meu maior desafio são 2. Primeiro, eu achar o que eu vou contar interessante, porque na verdade como a gente já conversa de tudo, eu e tu, todas as nossas histórias interessantes já foram conversadas. Uhum. Então o que que é interessante falar? O que que é interessante saber? Esse é um desafio. E o segundo é não falar palavrão, Mas eu não entendi por que a restrição do palavrão. porque eu falo muito palavrão. Ah, mas qual que é o problema? Ah, então tá liberado, eu só queria formalizar. Não, tá liberado ou não tá liberado, mas assim, não sei se é um problema de ter uma
uma restrição de palavrão. É pesado ficar É ouvindo? pesado, E não, imagina. tu não é de falar palavrão assim ao ponto de ficar pesado. Gente, assim, eu fico pensando, se eu tô me ouvindo, se eu tivesse Porque me tu é uma ouvindo, pessoa que consome muito podcast. Quer dizer, tu é fiel aos que tu eu consome. sou muito fiel a podcast que eu consumo. Eu vejo muitos e muitos aleatórios, assim. Muitos mesmo. Não, eu vou no mesmo Eu estilo, não assim. fico maratonando podcast, por exemplo. Eu tenho alguns Sim, sim. formatos que eu gosto muito, tanto italiano quanto brasileiro. Nunca vi um português que me interessava. Nunca nem pesquisei, então talvez seja aí uma tarefa, fiquei curiosa. Vamos ver como são os podcasts dos nossos amigos É, portugueses da Guiana Brasileira. mas eu comecei Espírito Santo de pé. Eles- Mas eu comecei a ouvir podcast ah, e nem era esse boom, e eu peguei a época do raiz, assim, que era, nem era que nem videocast, é era não, só o nem era, microfone. era só, tipo, eu vi alguns que dava pra era visível que a pessoa estava gravando em casa com Aham. o próprio sem A recurso máquina de nenhum, lavar né. roupa, louça. Aham, o gato miando, a moto, a pessoa fala assim: "Ai, a moto passou aqui agora". Então, eu não sei como cortar isso, isso é muito Sim. interessante. Eu acho que era uma tendência dos podcasts antes, primeiro, serem muito áudio, que era uma coisa muito de áudio, e depois virou uma coisa de muito vídeo também, Exato. né. Porque as pessoas também ficavam curiosas para saber qual era a reação daquilo, né. Quem é essa pessoa dando uma voz e uma reação, né, Sim, para mas pra pessoa. eu, por exemplo, eu gosto de ver de futilidades gerais, gosto muito. De videogame, agora os italianos, e gosto muito de Hum. ver os brasileiros no Fortnite, que é o que eu jogo, que tu joga também, que a gente tá fazendo uma conversão de muitas pessoas para jogar Fortnite. Exato, na nossa inclusive na nossa cidade. Sim. Tem e assisto, vejo que o Brasil tudo é muito grande no Brasil, né. É, Assim, as o coisas que brasileiro ele é maravilhoso nisso, porque quando ele eu tô brincando, né, mas eu falo que o brasileiro ele tem um hiperfoco, né. Então hum, se aquilo ele vai se consumindo, ele é intenso, "Ai, é, podcast, eu vou naquilo". Isso é muito gostoso, porque agrega muito também, né. sim. Tem uma parte que tem que ter um filtro, né, tu não vai consumir tudo daqui uma bebê reborn de novo, mas voltamos a bebê reborn. Mas o legal é que tu pode consumir muita coisa bacana também. Eu Sim, lembro que quando eu comecei a consumir o podcast, que eu comecei a consumir ele, aquilo me ensinou muito, porque eu fiquei pensando: "Nossa, tipo, que é gente, o não inviabilize. não, Viabilize, com a Déia Freitas". Então eu ficava pensando: "Gente, mas é". E a É, Déia tem uma forma de pensar maravilhosa. maravilhosa, Ela te que transporta pra história, aquilo nível e profissional. outra, ela te condiciona, te não condiciona, acho que condicionar é uma coisa muito Tu ruim. acha que a Dé é uma inspiração para o nosso Eu acho que podcast? a Déia é uma expressão de tudo pra mim na Foi vida. um podcast que tu me apresentou que eu realmente gostei, assim, de primeira, porque primeiro que ela tem uma forma de contar muito íntima, né, então realmente ela é calorosa, assim, né, Ela, né, é aquilo ali ela não é o gravou jeito dela, ela é assim, eu acho um que personagem, né. assim como tem, por exemplo, os outros podcasts da Giovanna Eubank com a Fernanda Paz Lemes, que eu acho que icônicas, assim, também. É, eu acho que é um dos mais conhecidos, né, talvez no Brasil agora. Eu estava vendo que o maior do Brasil é de um religioso, que o Brasil é um país religioso, né. Que engraçado. É, e pra mim o melhor ela ganhou vários prêmios, a Déia, né, Sim. pra mim o melhor é o dela, pelo fato dela ser uma pessoa que ela esbravou, assim, o mundo do podcast. É. E ela me tirou muito, queria agradecer a Déia aqui. Então, eu trabalhava com uma menina, com uma amiga minha, né, que nos tornamos amiga, e foi muito engraçado, porque eu tinha a idade da mãe dela. Então essa menina era muito jovem. Gente, ela poderia trabalhar assim. Ela poderia, ela tinha 18. E sim, foi praticamente o primeiro emprego dela de verdade, assim, né. E a gente precisava se concentrar no trabalho, e a gente colocou um fone cada uma, e a gente combinava de assistir a mesma história, de ouvir. Ah, E aí a gente parava, terminou às vezes 2 minutos, 3 diferença, e a gente debatia aquela história. Então devia ser insuportável eu trabalhar com acho a muito gente. não, eu acho que uma coisa que, te agrega muito, assim, quando tu acha, claro, um conteúdo que
tem a Que ver ti contigo. é, exato. A parte dela, por exemplo, os quadros que ela tem do picolé de limão, os outros quadros que Luz eu não lembro, Luz Acesa e acesa. tal, te transporta realmente para aquela narrativa que ela coloca, que é uma coisa única dela, e tu realmente vê a história sendo contada e depois tu vê ela opinando sobre a história, que eu acho que é uma coisa muito Isso, legal, e né. depois a forma como ela fala te faz pensar muito assim: "Eu não me comunico dessa forma. Se eu tivesse que falar isso, eu falaria com mais grosseria". Ah, sim, porque Então a ela gente vai não tem meio que te filtro para falando: muita coisa. "Caramba, em situações assim, tu podes falar a mesma coisa, só que Mas de forma ela tem diferente". uma delicadeza mesmo Exato. no momento de dar uma dura, assim, a pessoa eu não tenho essa delicadeza. É, tu não Eu não definitivamente tenho, não tem. não tenho. É difícil eu chegar num ponto também que eu preciso ser mais, áspero ou mais taxativo. Mas quando tu Mas chega, tu quando eu não volta chego, aí eu já também, não né? volto não. Ah, não. Porque eu chego lá, mas eu volto, eu chego tu não, tu chega e não É que sai tu mais daquele chega mais lugar. rápido, eu sou uma pessoa que eu sou capricórnio, então eu sou uma pessoa que, em teoria, eu tenho flexibilidade para muita coisa até um certo ponto. Porque tu é Capricórnio. Não, não porque eu sou Capricórnio, porque eu acho que é uma característica do meu signo algumas coisas. Eu sou ascendente em Áries, então Ah, nossa, tu é sou ascendente em ascendente Áries. em Áries. Tá explicado, né. Eu sempre achei, graças à minha mãe, que eu era ascendente em Peixes. Peixes, porque ela deu o horário do meu nascimento errado, eu fui na consulta, que a Sônia é a mãe da Dani e da Gisele, fui na consulta, fiz o mapa astral, investi naquilo. Levei aquilo como fé e fogo, porque E tudo encaixava, eu tudo lembro. encaixava, era perfeito. Depois eu pensei: "Não, espera aí, tem alguma coisa errada que não tá mais encaixando aqui". E aí eu fui ver de novo no meus dados de nascimento e descobri que eu sou ascendente em Áries e lua em Touro. O que isso significa? Não Não sei. sei. Não, eu sei que lua é como tu te relaciona, ascendente é a tua essência e o signo é a tua pessoa. Bom, Não, a ascendente é lua tua é a tua personalidade. ai, não sei. Ai, não sei também, gente, que a gente tá falando que Eu eu não sei sei. que a lua não é a tua vida amorosa. Ai, que bom, porque a minha é leão. Ah. Eu sou touro com ascendente em Áries e lua em leão. Tu Não, também é ascendente em não Áries? parece, Deu né? ruim pra gente, né? Deu muito ruim. Se isso existe, é muito ruim. Eu Tu te gosto. vê como touro? Aham. Eu te Eu vejo sou como touro. tipo, eu não sei se eu acredito, eu brinco com isso, né. Eu acredito, é minha religião. Eu não sei, eu acho que eu não acredito. Mas eu gosto de usar isso como desculpa de muita coisa. Tu tem a muleta do signo. Tenho a muleta do signo, não creio, mas pode ser que eu creia aqui Ah, um eu jogo tudo na minha pouquinho. culpa lá. Eu sou: "Ah, É, gente, desculpa, eu eu sou seco porque eu não. sou capricórnio, sou ambicioso porque eu sou capricórnio, sou pontual porque sou eu uso muito a muleta do Só signo. só as qualidades, né. Só coisa Só boa. coisa boa. Nada nem leão mesmo, assim? Leão? É. Egocêntrico? Não sou. Eu tenho leão, eu sou egocêntrica. Imagina. Não, não, tu não és Não. egocêntrica, tu és bem vaidosa. Aí, tipo, Gente, amei esse teu é microfone muito aqui de gay, né. abelhão. É É um abelhão, é um gay, né. é É um gay. patrocínio do Magicoto. Gente, eu só amei. Aliás, assim, toda a estrutura tecnológica é um patrocínio do Magicoto. Mas eu acho que o Capricórnio, que somos íntimos, eu acho que ele me trouxe também muita coisa positiva no trabalho. Eu aprendi muito cedo que a ambição é uma coisa que tem que ser medida. Desde cedo eu Senão vira aprendi. ganância, né, a ganância não é Nossa, foi uma bacana. coisa que me deixou muito doente até uma certa idade, porque eu queria atingir resultados muito rápidos, e acho que isso foi uma coisa que pesou. Vou colocar a culpa no Capricórnio, porque não Claro. que eu Não que tenha tu não amigo que tivesse faz, mas, estrutura emocional e nada imagina, disso. tudo culpa do signo. Tudo culpa do signo. Faz sentido, é E fácil. sim, e depois que eu fui descobrir que eu tinha ascendente em Áries, eu percebo que o meu temperamento de ruptura, essa coisa de ter até ser ser flexível até um ponto X e depois não voltar mais atrás, a pessoa pode morrer pra mim que eu não tô nem aí. Então eu pra mim, realmente eu vou até um certo ponto, a partir daquele ponto de ruptura, eu Mas tu não não acha um erro não falar pra pessoa que tu tá no limite? Porque eu acho que isso. eu falo. Ah, tá, tu Não, fala. eu falo, eu só não crio escândalo. Eu só não crio escândalo, mas eu falo: "Ó, não tá bom, né, então eu Tá vou". aqui com a mão na minha bunda. É, não, não.
Acho que até um certo Isso tu acha que é do Áries. eu acho que é meu mesmo. Mas quando isso não é bem visto, é do Áries. Eu acho que o Ares tem essa coisa de não ter paciência, de pensar que as pessoas estão te colocando para trás, assim, sabe. Coisas que acontecem nas costas, eu acho que o Ares se preocupa muito com isso. O Capricórnio não, porque o Capricórnio tá olhando o quê? Olhando Focado ali, o business. o business, olhando o negócio, Aham. olhando produtividade, olhando e eu sou muito preocupado com isso, assim, eu não gente, é uma coisa doida. E a lua em Touro. touro é o quê? Touro é come, dorme e ama, né. Hum. Nhau. Miau. Eu Miau, acho miau. muito, Tu acha que passional, acho que o esses touro é muito mais combinam com passional. Touro é touro é muito passional. muito ciumento, sim, touro é ciumento. Uhum, Eu não acho que eu sou uhum. ciumenta. Ah, eu acho. Tu acha que eu sou Eu acho que ciumenta? é ciumento. Gente, sério? Sim, sim, eu te acho ciumenta. Eu montei esse podcast só pra te falar Eu isso. te acho. Não, eu acho que Mas tu de é uma forma, ciumenta. assim, excessiva ou um ciúminho, assim, tipo, Não, tu tem aquela o o suco ranço? do ranço do ciúme, sim. Que É, dá uns 5 minutos, tu fica meio, depois tu esquece, eu acho. é. Ou vai gritar em casa quando eu não tô por perto. Não sei. Não acho que eu acho que não sei se é o taurino, né, mas acho que das 2 pessoas que eu convivo que são taurinas, eu acho que o taurino ele é muito zeloso, assim, Uhum. e não ciumento. Qual que é a diferença? O zeloso ele tem aquele cuidado, assim, aquela preocupação, sabe, tipo, porque o meu sogro é taurino, Tá. e ele não é uma pessoa ciumenta, assim, ele é uma pessoa zelosa. E tu te vê como teu sogro? Não, eu me Tá. vejo Já que tu tá no ponto, é esse. não, eu me vejo, tipo, são cuidados diferentes, a forma que ele demonstra o zelo dele, sabe. Eu Tu demonstro acha que ele é exagerado? no cuidado dele? Aham. Sim, eu acho que às vezes ele Tu dá acha que ele uma fica sentido quando ele não consegue ser geloso, não, ser zeloso? Porque geloso em italiano é ciumento, né. Aham. Zeloso. Zeloso. É, no caso Tu ele acha que ele fica narguinho, assim, tipo eu acho que quando ele não é correspondido, mas na verdade aí meu sogro é uma outra coisa que ele tem uma expectativa do outro. Eh, bom, ele espera que meu marido ligue pra ele domingo. e ele não fala que eu gosto que a gente fale domingo. Exato. E aí o que acontece? Meu marido também tem um probleminha de comunicação. Seguinte, me liga, eu gosto que tu me ligue. Ou então liga pra pessoa, do tipo, eu gosto que tu me liga, sabe? Eu não gosto que me ligue. Não me Depende, ligue. depende, eu gosto. Tu Depende. gosta? Eu gosto de conversar com as minhas amigas. Ah, eu também. Eu gosto que me liguem. Às vezes eu quero o contexto sentir a emoção da hora. Sim, mas comigo é Isso. uma coisa de muito eclipse, assim, muito de raro. Não, 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 eu gosto de não que eu tenha disponibilidade para isso, mas eu gosto. Eu tenho uma amiga que é amiga nossa, a Karen, que ela mora em Viena, e a Karen eu gosto de ligar para ela. Gosto de câmera, porque eu gosto de ver a reação da Karen. A Karen é uma pessoa que ela tem Obviamente você exato, e aí eu não tenho isso com a Karen. eu tenho isso com a Karen, e aí eu quero ver a cara dela quando eu contar alguma coisa, eu quero ver ela rir, que eu gosto, quero ver ela, tipo, sem entender as caras Ela é muito dela. expressiva. Porque eu sei que se eu mandar uma mensagem de texto pra ela, um WhatsApp pra ela, ou se eu mandar um áudio, não vai ser a mesma coisa. Eu tenho uma outra forma de me comunicar que é muito mais muito mais discreta com os meus amigos, assim, inclusive com a Karen. Eh, é diferente, assim, eu É, ligo tu é mu poucas vezes. Mas quando eu ligo é porque eu tô realmente estou ligando, assim, eu não criei um hábito de ligar, até porque eu não sei se durante muito tempo eu falei muito com muita gente no trabalho, assim, passar o dia inteiro falando, 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 ah, sim, eu sei como é. e aí tu às vezes dá 11 horas da noite tu não quer ouvir mais a voz de Não, tu não ninguém, quer nem o celular, e a né. gente tem um problema do fuso horário, então às vezes a gente quer falar com um familiar, por exemplo, eu quero conversar agora com a minha tia, eu sei que ela trabalha até às 7 da noite, e aqui já é 1 hora da manhã noite. E aí, esses dias ela falou: "Ah, já tô em casa". Eu falei: "Ah, a gente conversa no final de semana, porque eu estava dormindo, É, desculpa". não, aí é lógico, você vai ter que ligar pra pessoa 3 horas da tarde. Eu uma vez liguei Do pra Daniela quando eu estava assim, não era um horário que eu podia, a Daniela, sai um pouco mais cedo,
E eu te lembro que eu estava fazendo curso, alguma coisa depois do horário do trabalho aqui da Itália, e aí eu fui ligar pra ela meia-noite e pouco, eu dormi. Eu falando com ela, dormi. Não que eu não queria falar com ela, mas porque eu simplesmente É, deito e durmo, tu eu tem um levo muito a probleminha. sério E aquilo ali. se a conversa também tá num tom muito comfort, tu também dorme, tá? Então, Sério? agora eu não te vejo mais fazer Tu acha isso. que eu tô dormindo agora? Tu dormiu ainda há pouco. Tu dorme sim, tu dormia na aula, Eu dormia. Eu dormi dirigindo já. dorme dirigindo. Tu dormiu inúmeras vezes que tu ia na minha casa, tu não é bem dormir, tu desligou, Entrar em né. transe. Tu dormia às vezes a gente estava falando minhas filhas falando contigo, assim, tu Não era uma coisa que acontecia toda é um não, mas houve período, um período, foi um né, período, não vou falei me que: "Ai, defender toda a vida aqui. tu fez isso", O Ares é não. assim, Ares se defende. Ai, gente. Não, mas eu tenho isso, é um período realmente me preocupa, não sei se a saúde do homem depois dos 35 tem que ser revista, porque é impressionante. Pode ser que tu estivesse também passando por um momento Muito muito cansado. cansado. Não, a faculdade me quebrou. A Não, fazer a faculda quinta facu pelo amor de Deus. não, mas eu preciso dizer uma coisa, hoje antes de vir pra cá, eu acho Gente, que a faz gente precisa desculpa te interromper, mas a gente precisaria falar, assim, ó, da faculdade mesmo, um dia só sobre esse só episódio, sobre esse episódio. porque, por sorte, são poucos italianos que entendem português. E a gente Exato. queria muito falar sobre o episódio que eu e a minha irmã, porque Gabi é minha irmã, entramos na faculdade É, aqui na exato. Itália. Então eu não tenho muito contato com a língua, uma vez que sou casada com um brasileiro, minhas filhas são brasileiras, meu irmão brasileiro, e não é que eu saio na rua, uou! Mesmo porque não, né, minha bateria social é bem baixa. A minha também. Que engraçado, né, guri? Não, mas eu acho que a minha externamente é mais alta que a tua. Tu tem mais disposição pra sair, pra marcar coisa, isso eu vou falar, porque realmente, assim, ó, eu nunca vi gente, aonde que tu tirou isso? Eu não sei. Meu Eu Deus, acho que é assim, eu só, tipo, nunca tentando vi. sobreviver, sabe? Nossa, mas Pra assim, não baixar. se deixar mesmo, E é de deixar o segunda a rabo na rua. Se eu segunda. fosse rica, eu estava na rua todo dia. Impressionante, E daí? nem isso aí que tu faz mesmo. Impressionante. Eu, se assim, ó, se eu Não. saio sábado, eu já Não, sexta-feira não saio. quando tu era solteiro, tu tinha. Não. Mas olha, quando eu era solteiro, eu me lembro e tenho registros, porque quando eu era solteiro, eu não saía todo dia. Não, mas em compensação, quando saía eram 500 É que eu quilômetros, né? saía justamente sábado de manhã e voltava domingo à noite, É. mas era uma vez por mês. Não, Como não? Claro que era. não, tu saía uma época todo final de semana, guri. Tenho Sim, tenho mas tenho a questão é a frequência. Se eu saio no sábado, eu não saía na sexta, para grandes distâncias, assim, não. Um dia, tudo bem, um dia no Tinder eu fui a um jantar com uma pessoa que tinha 2 horas de distância de mim. Nunca passou isso no primeiro Nunca façam encontro. isso, Hoje eu descobri gente. que a gente era um trisal e só eu não sabia. É verdade, sabia disso. A pessoa, o terceiro era igual a mim. Ele era muito parecido comigo. Dá pra ver que a pessoa, o Francesco, tinha um Sempre um biotipo, Francesco. sempre o Francesco. Ele tinha o tipo que ele gostava, que era uma cópia minha. Ou é uma cópia do Antônio, não sei. Mas era muito igual. Que E aí, loucura! aham. Ai, que coisa! Não, Compra um bebê isso. reborn pra ele. Vai acabar de Pra Babi. Mas, gente, não, eu fiquei descobrindo, eu descobri por quê. Primeiro, o Instagram entrega muito e tatuagem entrega muito. Ah, verdade, eu lembro da história. Então eu saí com ele no final de semana, quando ele voltou para casa domingo, tudo bem, tudo maravilhoso, foi legal, e tal, acho que era quarta, quinta vez que nós saímos junto. Na segunda, ele postou, eu vi as tatuagens dele na foto do Antônio na praia. No fundo, né, não aparecia o rosto, né, eu lembro disso. E daí tu falou: Porca praia! "Ah, você pode falar". É, Não, eu falei, pô, sacanagem, né? Me avisem, porque não que eu queria casar e mas a Cri, monogamia era tu fez um belo de um scouting nessa Itália, de passear, assim, não foi?
Passear, gente, eu não falei nada. O que eu Sim, quero dizer, assim, tu andou bastante, o talhando sim, estava ali presente, sempre. Eu sempre. gosto do produto Vegeta, ele é muito bom. Mas é Agora porque eu consumo muito produto, não muito, 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 mas assim, nascido no Made in Brasil e, chega um período que eu falei: "Ah, prefiro o Made in Italy". entendi. E precisava percorrer longa distância. Sim, porque é escasso, a qualidade Qualidade. da Toscana é para poucas coisas, não muito, Entendi. muito, muito não. Hum. E não é o meu público não é um público que brota, assim, Assim, né, na rua. eu já não estou numa localização privilegiada de movimento, né. Mas agora tu não precisa fazer mais a Não, colheita, agora não né. preciso, A agora tua farma a tua agora tá tudo ok. a tua fazendinha Mas tá eu boa. rodei muito sim, rodei sim senhora. Tinha disposição. Tinha disposição. Tu, por exemplo, tu se tu marca sexta, tu marca sábado e tu marca domingo também. Tu sim. Ah, tá, é verdade, eu acabei de lembrar do meu último final de semana. Tu marca sexta, tu marca sábado, na quarta tu marca também alguma coisinha pet. Eu nunca fiz isso. Se eu faço alguma coisa num dia, no outro eu não quero fazer. Semana morre, só na semana que vem. É, eu sei, eu Se te eu chamei tenho que pra fazer coisa acordar na sexta, você falou: "Não, eu tenho um compromisso sábado", eu falei: "Sim, mas eu tô te convidando pra ir na sexta". mas era sábado de manhã, Aí daí, e gente, aí uma tem que acordar pizza, você não vai cedo. comer? Não, mas é a pizza que é 45 minutos da minha casa, aí eu vou dirigindo à noite, volto à noite, chego tarde, de manhã eu quero acordar. Eu não tenho essa disposição. Mas esse negócio da faculdade, como eu estava falando ali, hoje mesmo eu estava organizando, eu larguei a faculdade faz 1 mês e meio? Enfim, só hoje eu consegui organizar meus e-mails. Então eu estava falando: "Gente, como essa faculdade foi uma ré na minha É vida". tóxica. Foi muito tóxica. Foi. Ela não era produtiva. Ontem eu Não estava reclamando também. era. Hoje eu Como eu tô respondi. reclamando da faculdade ainda, é uma coisa que eu não queria gastar na terapia, porque eu tenho que ter uma lista de pendência. Mas você reclamou na Mas, gente, terapia? não, eu reclamei pra outra pessoa aleatória que eu tô nem aí. Eu vejo um da minha escola e já vou reclamando. Mas e o que eu acho engraçado, primeiro que eles mandaram um e-mail super mal educado, que eu já achei assim um afronto. Eu avisei e comuniquei que eu não conseguiria seguir a frequência, porque eu trabalho e eles exigem uma frequência de período integral. Integral, diário e 8 horas ao dia. "Ai, não são 8 horas", disse a menina da minha classe pra mim, "são Antes 7". fosse. Eu falei: "Amor, 7 horas com meia hora de almoço, num lugar que não tem restaurante, ou seja, tu tem que levar tua comida, Sim, a gente vivia de lanche de máquina, lanche gente. de máquina, Não. batatinha daquelas tipo Ruffles, assim, meia hora de almoço, ou Não, a seja, qualidade tu não de pode vida nem ir até um restaurante, do tem que estar lá estudante, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. tu perde a manhã, perde a tarde, perde a noite, porque tu tem a vontade de viver e Sendo que a acabou. faculdade é 1 hora da minha casa, então 1 hora pra ir, 1 hora pra voltar, eu chego em casa às 5 horas da tarde, morri, né. Mas sabe qual é o problema fundamental daqui? O conteúdo, na minha opinião. É verdade, o Eles conteúdo não entregavam 8 horas de conteúdo. Então, assim, se tu tá numa imersão de estudo, e sai um professor entre o outro, o conteúdo vai agregando, quando tu entra numa sala e as pessoas estão discutindo tabela de Excel, somar, dividir e fazer gráfico, não. ok, mas assim, tu pensa que a gente teve a professora principal, e a professora principal, ela simplesmente não Ela dava o lia conteúdo. PDF, Ela gente. abria a planilha do Excel: "Vamos fazer um itinerário de turismo". E ela: "Que a gente vai colocar aqui?". E ela ficava com o Excel na tela, num telão, e ela ficava esperando a gente colocar alguma coisa. Então tu imagina 5 horas escutando aquela mulher só fazer isso. Isso Tava, foi muito difícil, assim, ó. não E entregava. aí, ai, tu tá lá, e aí começaram o problema também, gente, era Merchan. O problema também eram os conteúdos dos alunos. Os alunos também eram Não difíceis. entregavam. Não Não. entregavam. Não todos, né, vamos aqui convenhamos que Percentual de salvação. tinha um É que pessoal a gente fez amizade com grupos diferentes, mais ou menos, ou não. não, era No o final mesmo. o funil, na verdade, sobrou 3 pessoas que a gente fez amizade. Não que a turma seja ruim, não era isso.
Era Acho uma que turma muito particular também, é, assim, por exemplo, tinha uma mulher que ela vinha a pé, ela caminhava 1h30 e ela voltava 1h30 a pé. E a gente falava: "Mas você não quer uma carona?", "Não, não, porque o meu marido não sabe que eu tô fazendo esse curso, eu tenho que trazer dinheiro pra sim. casa", E ela também veio de bicicleta às e vezes. às vezes vinha de bicicleta. E aí essa mulher, que ela tem a minha idade, eu fui descobrir agora, semana Coitada. passada, ela assistia aula em pé. Então você pensa, você tá numa sala de aula com um monte de gente e uma pessoa do seu lado, parecendo um papagaio, assim, ó, escrevendo em pé. Muitas vezes era do meu lado. Então isso me dava uma aflição Sim, tão grande, sim. que no começo eu falei: "Isso vai me incomodar", mas ok. No Não, final eu já estava querendo era dar uma ela me rasteira nela. ela em particular me incomodou, desde dos poucos primeiros dias, assim, do começo. Foi realmente muito difícil. E aí eu fico pensando também na questão minha idade versus expectativa do curso, versus o que eu vou aplicar na minha vida profissional. É, eu acho que é questão da vivência, não é nenhuma idade, assim, porque tu já arranca 20 anos na frente E de todo 3 mundo que tá eu ali. fiz 3 faculdades, não que eu tenha terminado as 3, mas assim, eu fiz 3 faculdades. Mas além dos 20 anos, o mercado de trabalho do Brasil, ele é muito agilizado. Sim. Então tu tá ali, ó, na frente não só 20 anos, tu tá tipo 40 anos, é um negócio que é saturado. São Paulo tem essa pegada. O Brasil dá um pau nos E italianos, aí tu certeza. vai no mercado de trabalho onde é meio que uma aguinha com açúcar, assim, os caras estão se comportando como tu fica meio: "Tá, você vai ensinar o Excel", não que você não tenha aprendido alguma coisa. Não, eu aprendi, mas eu esperava numa aula de tecnologia que a gente não falasse de Excel, que a gente falasse de inteligência artificial, ou que a gente falasse de robotização do sistema, ou que a gente falasse de programação para iniciante, ou que a gente falasse próprio do setor hotelaria, quais são os programas que tu É, usa. de fato a gente não aprendeu nada relacionado ao turismo, assim. Ao turismo mesmo, Não, nada. porque nós consumimos turismo. Todo mundo que fez programou uma viagem sabe fazer Sabe alguma fazer coisa. alguma coisa do Pesquisar um turismo. hotel, tu sabe fazer. Mesmo Pesquisar que uma passagem, tu sabe pesquisar uma passagem. Não estou falando que o curso é voltado só para esse tipo, o curso é voltado para muito mais que isso. A gente exato. aprendeu até um pouco mais dos bastidores, vamos dizer assim. É, mas não era por exemplo, a minha expectativa para o curso era que ele é focado com focos na região toscana. E eles querem tirar justamente essa coisa do overturismo, de Veneza, de tá, enfim, Roma, Pisa, incentivar outros incentivar outros lugares, destinos, né. outros destinos. Mas quais? Quais destinos que "Ai, vamos falar sobre o turismo sustentável". Mas o quê? "Mas tu gosta?". "Não sei, eu não conhecia ainda, vocês não me deram essa opção". E o curso vai acabar agora, daqui a 1 mês. Sim. Meu Deus do Ou céu. seja, eu fui até o final do curso para nada, porque eu praticamente E desisti outra, há não 2 s meses eu antes. fico pensando, os que vão se formar e que dependem do curso para começar uma carreira, que preparação eles vão ter? Não, Porque é um nenhuma. curso de uma universidade importante, Sim, não é uma universidade privada, é uma universidade que aqui na Itália é é referenciada. muito melhor ser uma universidade pública do que uma universidade privada, né. No Brasil a gente tem, bom, no Brasil também, Boas no Brasil também é faculdades. muito melhor ser um diploma público do que Sim, ser. sim, mas, por uma questão de ser um diploma público, fala muito do teu esforço, né. Porque tem milhões de vagas para 3, É, e aqui 4. não, aqui é realmente o A ensino, qualidade a do qualidade ensino, do ensino. histórica também. Uhum. Mas eu fico pensando justamente nas pessoas que vão se formar e o que que elas, eh, vão levar daquilo curso. Como profissional, se estão preparados, realmente preparados. Por Não. exemplo, uma das nesse curso era um curso de travel designer, onde a gente faria uma imersão, a venda do curso é essa, né, onde você faria uma imersão numa profissão super atual na Europa. Atual, que trabalha como nômade digital, por um curso que era vendido como presencial, 100% que presencial. contava as horas, que chegava atrasado, Exato. contar. Então assim: "Gente, não entendi como funciona aqui, se você quer me ensinar uma profissão", eu sou uma pessoa que trabalha home office há mais de 10 anos, porque eu sempre trabalhei de casa nesses últimos 10, Exato, aham. até um pouco mais. Tu não? Não, eu Voltou para o saí, escritório? voltei para o escritório, trabalhei, Então eu fico depois pensando, voltei. como nômade digital, eu lembro que quando eu preparei a empresa que eu trabalho para começar a trabalhar, de home office, tinha uma série de coisas que tinha que preparar.
Então, assim, eu não posso ensinar uma coisa que eu não aplico. Eu não posso exigir do meu cliente uma assinatura física se eu estou assinando digital. Então é uma coisa que não se conversava, não sei, assim. Era uma coisa esquisita mesmo, e realmente foi uma coisa que me prejudicou, não só isso, né, num momento muito delicado da minha vida. Então, profissionalmente, eu fiquei meio perdida, porque eu não primeiro eu comecei a me dedicar ao curso, aquela coisa do começo, e tal. Depois eu comecei a me dedicar ao curso mesmo, assim, lá na metade, e aí eu vi que isso estava prejudicando o meu lado profissional. E aí eu comecei a não me dedicar ao curso, não conseguia fazer o profissional, Sim, não faz conseguia me 10 dedi coisas, 10 não coisas mal conseguia me feitas. dedicar a nada. Aí tentei fazer o modo híbrido na escola, conversei com a diretora: "Não, eu não tenho essa opção de isentar tuas faltas". Eu falei: "Ok, não venho mais". Forneci a informação de que eu não vinha mais e desisti. Porque na verdade o pior pra mim não era só o aquele tempo de hora-aula que era inútil, né, a maioria das vezes. O pior é que ia começar um estágio obrigatório de 1 ano, 8 horas por dia sem ser remunerado. Então, tipo, como é que tu Que motivação gente, que que tem. motivação que tu tem e quem é em sua sã consciência, que é um adulto de 40 anos, que consegue ficar 8 horas num trabalho, sem ser remunerado, sendo nós que imigramos de um outro país, ou seja, a gente precisa trabalhar para se manter Sim, aqui, é matemática sim, básica. ninguém tá na casa de pai. É, então tinha muita gente ali com pai, com Sim. mãe, ou que já era herdeiro, ou aí tudo bem, né, a pessoa não tem essa preocupação. Mas mesmo assim, tinha muita gente da nossa idade que também estava no mesmo barco, assim, ó: "Como que eu vou trabalhar?". É, e contando que o curso fosse uma grande virada de jogo, e não é. Uhum. Então acho que, Porque o que é eh vendido é que vou te recolocar no mercado de trabalho. sim, mas tu não vai me colocar no mercado de trabalho e fazer eu assinar a chamada todo dia ou 9 horas da manhã. Exato. E qual é o mercado de trabalho que tu vai me colocar? Porque tu não me preparou para essa E experiência, outra, né. na minha opinião, é uma função muito empreendedora. A pessoa tem que ter, o perfil de empreendedor, de empreender, senão ele vai trabalhar sempre para alguém. Pra alguém. E não é o intuito do curso. O intuito do curso é você ter autonomia física do local que você trabalha e ter autonomia profissional. Eu, inclusive, sondei um pouco as grandes empresas de travel design e eles cobram 4.500 euros para te colocar no time dos representantes de travel design no mundo. Então tu paga Ah, para então entrar, virou um para usar a negócio, certificação de uma pessoa, então na verdade o mercado em si já era. é dominado por grandes agências que pagam, a certificação e contratam esses nômades digitais, mas para tu entrar nesse grupo, tu tem que entrar pagando. Então, tu é um investidor, tu tem 4.500 euros, tu vai investir na empresa de alguém, tu vai investir na tua. Depende, se tu não tem perfil empreendedor, tu vai ter que investir na de alguém? É. Ou tu vai pegar esse certificado e vai trabalhar no agroturismo, que é o que acontece na região da Toscana. Então você vai colocar lá no seu currículo que você foi formado por essa faculdade que é referenciada esse curso, mas que tu vai trabalhar de segunda a segunda com escala 6 por 1, das 9 da manhã, como eu fui chamada para uma vaga assim, que era das 9 da manhã até as 5 da tarde, você iniciava, arrumava um hotel inteiro, limpava o hotel, os quartos de hotel, subia, fazia parte da garçonete ali do restaurante, que eles eram um hotel e restaurante, depois saía, esperava mais 3 horas ou 2 para poder entrar de novo no outro turno de restaurante. Então você iniciava 9 horas da manhã para limpar quarto e finalizava aí 1 hora da manhã. Tu não precisa, né, do curso para fazer esse tipo de trabalho. Exato, só que são essas vagas que essas pessoas que não têm os 4.500 euros para Vão investir, acabar ou que não têm sendo o perfil de funcionário investidor. de emprego de Exatamente, temporada. emprego de temporada. Vai ser, infelizmente, a oportunidade tá ali para todos, só que o que vai render daquilo é pouquíssimo, porque tu tem É, o que eu acho vai também que faltou muita clareza, porque aqui na Itália, nesse curso em específico, a gente fez uma entrevista com eles, um corpo docente ali, uhum. onde eles explicavam como funcionava o curso, onde eles explicavam como iam ser as aulas, eles explicavam tudo, e aí tu escolhe entrar ou não entrar. Porque a gente tinha já um currículo suficiente de horas de aula de outras instituições Para poder para a gente poder ingressar. ingressar na universidade, senão a gente teria que fazer o teste de maturidade, então.
que é uma coisa que exige aqui. A gente não tem isso, assim, e não é essa a questão, sabe? O que que vai te agregar? Por exemplo, a gente iniciou com uma aula muito interessante que falava sobre fugir do overturismo, assim, fugir dessas coisas. E até hoje a gente só sabe um local que era para fugir disso. O resto, tudo que te agregou eram conhecimentos que tu já tinha. Sim. Então, tu já sabe que o Lago X não é cheio na temporada tal. Tu já sabe que você sabe fazer um itinerário para uma pessoa que vai vir aqui O que precisa e ele faz um perguntar? triatlo, Sim. sabe? Você sabe fazer qual é a época do ano, quais são os melhores hotéis, o que tá preparado. Então, tudo isso tu já sabe porque é um amigo que te conta, é uma experiência que tu já viveu. Pelo fato de a gente estar inserido também na comunidade italiana, a Eu gente acho que conhece. exatamente, eu acho que esse é o ponto, assim, o fato que somos pessoas que, além de morar aqui, usamos os serviços, muita coisa a gente teve acesso porque nós, dia a dia, usamos. Então, o Exato. conhecimento que a gente adquiriu, que é um conhecimento de quem está morando no local, é um conhecimento que nenhum turista vai ter e, na verdade, esse conhecimento vai só evitar com que você passe perrengue desnecessário. Passe um perrengue, passe um transtorno, ou então personalizar o que a pessoa quer. Por exemplo, eu não vou fazer um roteiro turístico para o meu sogro, sabendo que ele tem uma mobilidade. Sim. Você não vai fazer um roteiro turístico para Daniela sabendo que ela é vegana. Vamos aqui conhecer todas as A açougues. saga da porqueta. Não tem Não, como. não vai querer comer Então, porco. isso tudo te fez com que a vivência que tu tem aqui, que eu tenho aqui, e pelo fato da gente ter viagens muito parecidas de algumas formas e também separadas dessa coisa de, eu tenho família, eu conheço parques, tu conhece já essa coisa do viajar sozinho, já teve experiência com hostel. Tem tudo isso que é muito mais fácil, que a tua vivência aqui te agregou mais do que o curso. Então, tu pode, de olho fechado, E fazer eu sou tudo uma isso. pessoa que também estou no mercado há outros um tanto de anos. Então, eu fico pensando, para uma pessoa que nem tinha na nossa sala, recém-formados, de 19, 20 anos, o curso é importante, mas ainda assim eles não saem dali com Tá uma profissionais. coisa muito baby ainda, né? Tipo nido, assim, asilo, que vai te pegando. Muito. Não te deu passos aquela muito. Não. experiência, aquela alavancada, que bem ou mal a faculdade do Brasil, ela te dá um pau, assim. Porque no Brasil a gente tem primeiro o choque da realidade, porque a gente sabe que uma faculdade no Brasil já é uma coisa, tipo, obrigatória. No Brasil se aplica muito mais. O Brasil tem muito mais curso profissionalizante, agora está uma febre de mini cursos, infoprodutos, então tu acaba comprando curso com profissionais da área que tu quer atuar. Diretamente daquele profissional que tu E quer. na maioria das vezes tu já tá trabalhando e estudando, trabalhando na área, estudando, trabalhando, lógico, né? Você não vai ser um médico e vai trabalhar na área e vai estudar. Nossa, quando eu falo que eu... Desculpa. Mas você tá fazendo direito, mas você já tá ali como estagiário num escritório de advocacia. Você vai fazer dentista, você já tá ali como a secretária, como assistente. Já teve vivência, Então já tá né? com 20 anos, você já tá agilizado. Atrasado, assim. né? Eu acho que isso é uma coisa também que te leva para um lado não saudável Claro que não. do quanto a gente cresce rápido, sabe? E eu fico pensando óbvio, de atitudes que eu tomei quando eu tinha 20, 18, 19, 25 anos, 25 não, mas assim, até um certo período da minha vida, profissionalmente, que não, gente, não seria nem aconselhável você deixar uma pessoa tomar certas atitudes com aquela certa idade. Sim, você tinha uma responsabilidade muito grande para tua maturidade na Sim, época. eu trabalhei numa seguradora, eu trabalhava no front office ali, onde eu atendia grandes clientes, como corretores de seguro. Eu tinha 3 semanas de empresa. Eu não estou preparado para atender um corretor com uma produção grande, cheio de dúvidas. Que é um produto que tem que ter uma responsabilidade muito que com a grande, resposta né? imediata. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, como me fez crescer. Causou trauma? Causou trauma. Mas assim, infelizmente o trauma vai ter que lidar e isso tu leva hoje pra tua vida, a vivência Eu adoro esse daquilo. conselho. Gostaria de né? amadurecer. Tem como desviar do soco sem levar o soco? Não, mas Só aprender no... Mas o que tu viveu não tem como, né? Como andar para um lugar onde é perigoso e falar, não vou mais ali, porque, né? O trauma é isso. Eu peguei essa coisa,
do Biscoitinho da Sorte e disse pra mim que você precisa conceder uma pausa e relaxar hoje. Eu acho que é a deixa da nossa pausa de hoje. A gente vai finalizar o nosso primeiro podcast aqui e queria agradecer a presença de quem nos teve paciência de ouvir e ficar atento nos nossos, uma vez por semana a gente vai gravar. A gente vai gravar uma vez por semana. Espero que vocês gostem. Não vou prometer nada. A gente não vai prometer nada, gente. A gente só vai tocar. Sim, é isso aí. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Evidente.